Versículo da semana. Vamos refletir na palavra de Deus. Assiste aí. Nesta segunda nós vamos refletir no livro de Daniel, no capítulo 1, no versículo 8. Vamos falar sobre esse grande homem que foi Daniel. Vamos falar só uma parte da história dele, tá bom? Vamos ler juntos. Diz assim a palavra de Deus. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitissem não contaminar-se. Vou ler de novo. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitissem não contaminar-se. Deixa eu situar vocês aqui no contexto dessa situação, né? Nesse momento, o povo de Israel tinha sido levado cativo para Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Então, né, o povo de Deus, né, pecou, vacilou, e Deus permitiu que eles fossem levados como cativos, né, para viver lá na Babilônia, né, debaixo das ordens de Nabucodonosor. Daniel e mais 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, eles foram levados para o palácio, né? Algumas pessoas mais importantes que faziam parte da nobreza lá no povo de Deus foram levados para o palácio, né? Nabucodonosor era um cara inteligente, então ele pegou esses caras para ficar perto dele. E ele queria que esses caras fossem conselheiros dele, né? Daniel, logo que chegou de cara no palácio, ele tomou essa decisão, que foi o que eu li pra vocês aqui no capítulo 1, no versículo 8, de não se contaminar-se com o banquete do rei. Como eu li pra vocês aqui, ó, com as finas iguarias, com o vinho, ele decidiu não se contaminar-se. Ele decidiu que ele ia viver de legume e de água. Então ele foi pedir pro eunuco para que ele vivesse de legumes e água. O eunuco na época ficou preocupado, porque pensou assim, nossa, mas você vai ficar mais fraco que os outros sábios, como é que eu vou explicar isso pro rei? E aí ele fez um propósito lá com um eunuco de fazer um teste de 10 dias, se em 10 dias eles estivessem fracos e tal, que tudo bem, mas se eles estivessem mais fortes, que eles iam continuar nesse jejum. E aí ao cabo de 10 dias, tanto ele quanto esses 3 amigos, eles estavam mais fortes e mais saudáveis do que os outros jovens que estavam comendo e se esbaldando das especiarias do rei, tá? Então, o que foi essa decisão de Daniel? Essa decisão de Daniel de não se contaminar-se. Embora ele tivesse sido arrancado da cidade dele, dos costumes dele, do povo dele, da crença dele, quando ele chegou naquele palácio, no meio de um monte de gente que não acreditava no Deus de Israel, que não tinha os costumes dele, ele decidiu não se contaminar. Ele decidiu não se misturar com aquele povo dessa maneira. E isso fez toda a diferença na vida de Daniel. Se você conhece a história de Daniel, talvez você conheça, né, a parte do Daniel na cova dos leões. Isso foi bem pro final da vida de Daniel. Mas durante toda a história de Daniel, o fato dele ter tido de cara essa posição, essa postura de homem de Deus, de eu não vou me contaminar com as coisas que acontecem nessa terra, não é porque eu estou fora da minha terra, fora da onde tem as minhas práticas, os meus costumes, eu vou continuar aqui me posicionando, né? Daniel tomou uma postura ali de não se misturar. Não é porque todo mundo tá fazendo o que eu vou fazer, não é porque todo mundo acha que é certo que eu tenho que fazer. Eu tenho que me basear naquilo que Deus manda no meu coração, e Deus mandou com que eu não me contaminasse. Então Daniel não se contaminou, e isso fez uma diferença durante toda a vida de Daniel. O reinado de Nabucodonosor passa, outros reis se levantam e Daniel continua ali como um homem de confiança do rei. No final da vida dele, ele tem aquela experiência dentro da cova dos leões, onde Deus livra ele, não permite que nada de mal aconteça a ele. Aquilo ali foi uma armadilha dos inimigos de Daniel, que tinham inveja de Daniel. E Deus foi com Daniel durante toda a vida dele, porque ele teve posição. Então, nessa semana que eu quero trazer para a tua vida, qual é a sua posição nesse mundo, diante dos banquetes que esse mundo te oferece? Qual é a sua postura? Qual o seu posicionamento? As pessoas sabem o seu posicionamento ou você tem vergonha
de falar o seu posicionamento. Você tem vergonha de assumir que você não pratica certas coisas porque você quer viver de acordo com a palavra de Deus. Você é Maria vai com as outras. Se você tá num lugar e tá todo mundo fazendo aquilo, então você faz, mesmo você sabendo que aquilo não é do agrado de Deus. Você não pratica tais atitudes só quando você tá na frente da sua família, quando você tá fora você pratica, quando você tá com seus amigos que praticam certas coisas. Qual a sua postura? Você bate palma? Ou você simplesmente fala assim, olha só, eu não vou me misturar, o que vocês estão fazendo não é certo. Esse tipo de atitude não é certa. E isso são com os banquetes que o diabo oferece pra gente aqui nessa vida. O diabo, ele tenta nos agradar sempre de maneira que agrade os nossos olhos. O que o diabo tá oferecendo pra você nesse momento da tua vida que você tá aí pensando e tá quase caindo, pensando, se eu fizer só um pouquinho não tem problema, depois eu peço perdão, deixa eu só dar uma experimentadinha, todo mundo experimenta, todo mundo faz, todo mundo pensa que isso vai trazer consequências pra tua vida, tá bom? Deus, ele vai sempre perdoar você pelas coisas erradas que você faz. Mas os nossos erros, eles causam consequências na nossa vida. Então reflita comigo nessa semana com a postura de Daniel, de estar ali no meio daquele palácio, com os melhores banquetes, com as melhores coisas, e decidir não se misturar. Não se misture com os banquetes que o diabo tem para a tua vida. Observe, o diabo, ele anda em derredor, ao nosso derredor ali, procurando uma brecha para ir lá e pum. E de repente, quando você aceita fazer tal coisa, quando você se contamina por tal atitude, quando você fala mal do teu irmão, quando você faz a fofoca, quando você começa a fazer coisas que na Bíblia condena, isso aí é uma brecha que o diabo está usando para te afastar de Deus e para te derrubar. Não permita. Não aceite os banquetes que o diabo anda oferecendo para você. Não se contamine com as coisas deste mundo, se contamine com as coisas de Deus, se contamine com a palavra de Deus, porque isso vai fazer você ser abençoado e bem-sucedido enquanto você estiver aqui nesse tempo. People, esse foi o versículo dessa semana, um alerta para os cristãos, um alerta para a nova geração, para que você não se contamine, tá? Leve os seus valores, acima de tudo, os seus valores cristãos para a sua vida. Não se contamine com os banquetes deste mundo, porque isso é só uma armadilha do diabo para fazer você se afastar de Deus, tá bom? Jejum, oração, louvor, leitura da palavra, tudo isso é muito melhor do que esse banquete que o diabo quer te oferecer. People, esse foi o versículo dessa semana. Que Deus te abençoe e te dê uma semana excelente, que você seja renovado pelo Espírito Santo de Deus para vencer as batalhas deste tempo, tá bom? Um beijo pra você, Deus te abençoe.